Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt, e nós vamos começar falando sobre olho, não é verdade? Então, o olho, primeiro a gente tem que entender as capas do olho, que foi uma pergunta da prova que a professora fez. Quais são as capas do olho, né? Quais são as capas da córnea e as capas da retina? Vocês percebem que são três capas diferentes de três lugares diferentes. Uma é do olho, outra é da córnea, outra é da retina, não é verdade? Então, para começar, o que a gente vai ver? Então, o olho, ele está formado por quais túnicas, por quais capas, né? Então, são túnicas ou capas que estão dispostas concentricamente, que a gente já sabe que tem o quê? Tem uma capa externa, que é uma túnica que é representada por uma túnica fibrosa, que vai estar representada basicamente pela esclera e pela córnea, né? Então, por essa capa esclerótica e pela córnea. Uma capa média, que é conhecida como túnica vascular, onde se encontra três coisas importantes, que é a coroides, o corpo ciliar e a íris. E a capa interna, que é a túnica nervosa, que é representada pela retina. Apesar de que tem algumas literaturas que mencionam epitélio pigmentário. Mas aí a gente tem que entender que quando a gente está falando de epitélio pigmentário é a primeira das 10 capas da retina. Sim. Certo? Então, por isso que nós não vamos considerar epitélio pigmentário. A gente só vai falar retina, para falar da túnica nervosa ou da capa interna, certo? Então, a gente já sabe que o olho está representado por três capas dispostas concentricamente. Eu posso falar capa externa, capa média, capa interna. Eu posso falar túnica fibrosa, túnica vascular e túnica nervosa. Significa basicamente a mesma coisa. Aqui, então, a gente consegue apreciar o olho em algumas, de alguma forma. A gente vê que a gente tem o párpado superior, a pupila, as pestânhas, a íris, a esclerótica, carúncula lacrimal. Do outro lado aqui a gente consegue ver o corpo vítreo, né? A parte esclerótica. Aqui a gente tem os corpos dos músculos ciliares. A gente tem o cristalino. Tem uma imagem daquela bota aqui. Que é isso, né? Pronto. Então aqui a gente já tem uma ideia da maior parte das estruturas do olho. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é como é que funciona a visão, né? Então, o olho é um órgão visual que ele detecta a luz, ele converte em impulsos eletroquímicos, através dos quais vão viajar pelas estruturas que a gente já sabe, né? Então, vai viajar, tem que chegar na retina, olha só, retina, nervo óptico, quiasma óptico, simpixa óptica, corpo geniculado lateral do tálamo, radiação talâmica posterior, corteza visual, na cisura genitocalcarina do lóbulo occipital. Você vê que é um negócio que é bem natural. Para a histologia, eu não preciso falar isso tudo. Para a histologia, você tem que saber essa parte aqui, o quê? Que, olha só, o enquadramento visual, o que vocês têm que saber para a histologia é o quê? Que o olho, a percepção do olho, ele vai enxergar as coisas, por exemplo, que nem o exemplo que está ali, né? Ver uma maçã verde. O olho projeta essa maçã verde invertida na retina. O que a gente vê na retina é uma maçã verde invertida. Quem corrige a posição da maçã verde do jeito que ela está, do jeito que a gente conhece, é a área de Brodmann número 17. Tá? Então, aqui o que vocês precisam saber é o quê? Primeiro, eu sei que o campo visual que eu enxergo, ele é visto na retina de maneira invertida. A imagem é captada de maneira invertida. Quem organiza a imagem da forma que ela é, inclusive tem até uma doença específica, que eu não vou lembrar o nome, depois os giraias aí do grupo vão procurar saber como é que é o nome da... os alunos X-Men depois vão procurar saber o nome da doença, mas o que acontece? Que a pessoa não consegue desvirar essa imagem. A pessoa enxerga tudo invertido. Sério? Sim. Defeito na área de Brodmann. Exatamente. Então, defeito está na área de Brodmann. Então, a pessoa não consegue desinverter a imagem. Ela vê tudo ao contrário. Imagina só que de cabeça para baixo. Isso. Ela vê tudo. Te olhando E tu tá vendo tudo de cabeça para baixo. Isso. É muito louco, muito louco. Mas é o cérebro. Olha só, o que acontece? Aqui eu fiz só uma pequena alteração
que se vocês olharem na apostila anterior, quais são as capas da córnea, a gente tinha botado epitélio estratificado plano, queratinizado, espessor constante, né? Eu acabei tirando o espessor constante, porque o que acontece? O Ross não fala de espessor constante, deixa eu ver, o Gênesis também não fala de espessor constante, então é uma coisa que é facilmente extraível, né? Então eu eliminei. Então, quais são as 5 capas da córnea? Então, eu tinha perguntado capas do olho, e agora eu não vou perguntar capas da córnea. Então, a capa da córnea são 5, né? Eu tenho epitélio, a membrana de Bowman, o estroma, membrana DCM e o endotélio, certo? Essas são as 5 capas da córnea. E aí, aí eu vou ter as 10 capas da retina, que eu já expliquei para vocês como é que a gente faz para poder ter uma ideia do como é que a gente faz para lembrar das capas da retina. Aqui a primeira coisa que a gente vai lembrar sempre, a primeira capa vai ser o quê? A gente vai falar de quem? Deixa eu botar aqui. Deixa eu só colocar aqui assim, ó, só para... Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, pessoal, é bem simples. Olha só, aqui a gente vai fazer aquele L, M, O, P. A gente vai fazer a porra do ABC. Sem desse negócio das capas da retina, a gente vai fazer o ABC. O que a gente já sabe, então? Olha só. O M não vai, nem o O. Então, eu vou ficar com LNP, certo? LNP, bacana. Então, eu vou ficar com LNP. O que eu vou fazer agora? Então, a primeira, eu tenho que lembrar o seguinte. A primeira capa, eu sei que sempre é epitélio. Epitélio pigmentário. Então, eu tenho epitélio pigmentário. A segunda capa é a capa dos fotorreceptores, conos e bastones. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Aí, a gente vai lembrar aqui, ó. A gente vai falar de limitante externa, né? Limitante externa. Aí depois tem a nuclear externa e tem a plexiforme externa, né? Então, parando para ver aqui, ó, o que a gente tem aqui? Ó. Deixa eu botar até a setinha. Tem o limitante. Nossa, essa setinha ficou muito bruta. Peraí. Eu tenho a limitante externa, eu tenho a nuclear externa e eu tenho a plexiforme externa. Certo? Então, tem epitélio pigmentário, conos e bastones, limitante externa, nuclear externa, plexiforme externa. Uma vez que eu já determinei do que a gente já tinha colocado, deixa eu botar aqui. Agora, o que acontece? Vou fazer a mesma coisa. Eu já sei que, olha só, quando a gente for falar da segunda volta, que eu tenho que falar das limitantes de novo, eu já sei que, olha só, nuclear e plexiforme primeiro, e eu sei que a última capa vai ser limitante interna. Né? Então, aqui eu já sei que isso aqui eu começo com interna. Vou botar int. Então, o que a gente tem aqui? Então, pessoal, olha só. Mais uma vez. Aí a gente vai começar com o quê? Terminamos na plexiforme externa. Vamos para nuclear interna, plexiforme interna. E aí, quando a gente chegou na plexiforme interna, a gente chegou em quê? A gente chegou naquela máxima, quando a gente fala da plexiforme interna, a gente já sabe que na plexiforme interna a gente já chegou na 7ª capa da retina, e aí a gente só tem que lembrar de mais 2 capas antes de falar da limitante interna. Então, eu tenho a capa das células ganglionares, que é a 8ª capa da retina, e a fibra do nervo óptico. Então, as fibras do nervo óptico saem da 9ª capa da retina, e a 10ª capa da retina, que vai ser a limitante interna, certo? Então, basicamente, eu tenho essa organização aqui que eu tenho LNP e depois tenho NPL. Né? Então, mais uma vez, e aqui agora eu vou colocar os números aqui só para galgar esses valores. Olha só. Então, epitélio pigmentário. Epitélio sempre é o primeiro. Então, já sei que a primeira capa da retina é o quê? É epitélio pigmentário, certo? Pronto. Depois eu tenho, na segunda capa, eu tenho a capa dos conos e bastones, que é a capa dos fotorreceptores, conos e bastones. Então, a capa dos conos e bastones. E aí, eu tenho que lembrar que eu tenho limitante externa, 3ª capa, nuclear externa, 4ª capa, e plexiforme externa, 5ª capa. Continuo falando, aí eu vou ter o quê? A 6ª capa é a nuclear interna, plexiforme
interna. E a oitava capa, a gente já sabe que a oitava capa é o quê? Das células ganglionares. Nona capa, a gente já sabe que é as fibras do nervo óptico. Fibras do nervo óptico. E depois a gente conclui que o quê? Que a última capa, que das 10 capas da retina, é a limitante interna. Certo? Uma vez que eu tenho isso bem afiançado, bem tranquilo, aí fica tudo mais fácil. A córnea tem 5, a retina tem 10. O olho tem 3, a córnea tem 5 e a retina tem 10. Certo? Então, faz 3, 5 e 10. Começando com o olho. Ela vai perguntar quais são as capas do olho? 3. Quais são as capas da córnea? 5. Quais são as capas da retina? 10. Então, olha só. No obstante a isso, ela continua fazendo pergunta. Ela vai dizer assim, qual é a função? Né? Então, a primeira, a função da córnea e do cristalino. As duas têm função, tanto a córnea e o cristalino, eles se ajudam mutuamente para uma mesma função. Então, primeiro que eles estão localizados na porção anterior do olho, né? Então está localizado na porção anterior do olho. Eles funcionam como? Eles vão concentrar e enfocar a luz para a retina, certo? Então, concentra e enfoca a luz para a retina. E essas são as duas funções principais, da córnea e do cristalino, concentrar e enfocar a luz sobre a retina, certo? Qual é a função da íris? E citar a localização. Então, primeiro, a localização da íris, ela está situada entre a córnea e o cristalino. Então, onde é que está localizada a íris? Se a gente olhar a íris aqui, ó, essa aqui é a íris. Ó, tá todo mundo vendo aqui, ó, isso aqui é a íris. Esse negocinho aqui, não, esse treco aqui, eu vou marcar... eu vou marcar bem bizonho, com um verde bem cheguei, ó. Essa porqueira aqui é a íris. Essa linha. Essa porqueira aqui. Eu vou até fazer com um traço mais forte, só para vocês verem aqui, ó. Ó. Então, essa porqueira aqui, ó, que tá de... agora eu vou botar ela de amarelo só porque eu gosto dessa porcaria dessa cor. Ó. Então, isso ali é a íris. Então, eu sei que a íris está localizada entre quem e quem? A íris está localizada entre a córnea. Olha só. Se eu pegar aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Isso aqui é a córnea. Esse aqui eu estou pintando de rosa. E essa porqueira aqui que eu vou pintar de verde é o cristalino, ó. Então, onde é que a gente vai dizer, onde é que está localizada a íris? A íris está ali situada entre a córnea, que está por delante, e o cristalino, que está atrás. É assim que vocês têm que falar. E essas estruturas é bom você ter ideia de onde é que elas estão e com quem elas se relacionam. Então, onde é que está localizada a íris? Ela está situada entre a córnea e o cristalino. Tá? Esse azul é o quê? Esse azul é a cavidade anterior do olho. Isso aqui tudo é a cavidade anterior do olho. Peraí, o rosa aqui mesmo? É, córnea. Córnea, cristalino. O amarelo. É a íris. Isso. Então, ela está entre a córnea e o cristalino. Pronto. Agora, o que acontece? Outra coisa que eu tenho que saber, a função da íris. Então, a íris, lembrando, olha só, conhecimento importante que pode servir para anatomia. A íris, ela vai estar inervada basicamente por quem? Pelo núcleo írido constrictor, que é o núcleo vegetativo do terceiro par cranial, que guarda a relação com o gânglio ciliar. Do gânglio ciliar vai mandar informações para quê? Para a íris, para contrair e relaxar a pupila. Só que para que se contrai e relaxa a pupila? Isso é de um nível intrínseco, ou seja, a gente não diz, vou dilatar minha pupila, bem aqui agora, peraí, vou dilatar. Não, você não faz isso, porque é algo que acontece sem a tua vontade. Agora, se eu pegar... Isso, tem tudo a ver com simpático para simpático. Então, o que acontece? Sistema nervoso autônomo, no caso. Então, se eu pegar um feixe de luz e jogar no teu olho, o que vai acontecer? Vai contrair ou dilatar a pupila? Vai contrair. Por quê? A pergunta que eu faço para vocês. Por quê que vai contrair a pupila? Para proteger. Para proteger da luz? Então, na verdade, o que ela vai fazer é o quê? Ela vai regular a passagem de luz.
Para não Tem passar muita luz. muito, tem muita luz. Se tem muita luz, o que ela vai fazer? Contrário. Fechar pra... Para não passar tanto. É isso. Legal. Entendeu? Então, por isso que eu quero que vocês entendam a coisa. Não é saber mecanicamente como é que funciona. Por isso que eu estou dando toda a introdução da parte da íris, quem é que é inervado por quem. Porque se você entender o porquê, como funciona, fica muito mais fácil. Você não vai falar mecanicamente. Agora, se eu perguntar onde é que está a íris, você sabe que está entre a córnea, está entre o cristalino, sabe que a função é o quê? Que vai regular a passagem de luz, sabe que isso é mediado pelo sistema nervoso autônomo, sabe que vai ter uma regulação simpática para simpática. Então, tudo isso é importante. Falou um monte de coisa. Falou muita coisa. Caramba, tá sabendo, hein? Só que tu tá juntando tudo. Tá falando de fisiologia, histologia, anatomia. Só que é isso que elas querem. Elas querem que você saiba a função. Foi o que eu vi várias vezes as meninas perguntando aqui. Falaram, fala a função de não sei o quê, fala a função de não sei o quê. Aí, bom, tu não sabe a função. Entendeu? Não podemos prosseguir. Tá flor. Tá flor. Então, olha só. Mencionar quais são e quantos são os compartimentos ou câmeras do olho. Aqui, bem fácil. A gente tem que lembrar o seguinte. O olho, ele vai ter 3 câmeras, basicamente. Tem uma câmera anterior, que era a que tu estava perguntando antes, Azulzinho. que na verdade agora ela não está de azul, né? Mas é essa partezinha aqui, ó, que eu vou botar uma pincelada de amarelo aqui, só porque não tem cor nenhuma. Olha só, isso aqui, tudinho que eu estou pintando aqui, ó, pessoal, é câmera anterior. Eu até não tive coordenação suficiente para pintar só dentro, eu ainda peguei um pouco da íris ali, foda-se. Mas, o que acontece? Se eu for descrever a câmera... Ó, funcionou. Deu uma borrifada. Mas tá muito fraco. Tá. Então, o que acontece? A câmera anterior, ela tá entre quem e quem? Está entre a córnea e a íris. Câmera anterior está entre quem? Córnea e íris. Então, câmera anterior está entre a córnea e a íris. A câmera posterior, tá? Então, olha só. A câmera posterior, ela está entre quem e quem? Vamos pintar, tá entre a íris. Ó, já sabe que isso aqui, ó, essa partezinha que eu estou pintando de preto aqui, ó. Ó, isso aqui é a íris. Certo? Então, eu já sei que essa partezinha aqui é a íris. Então, eu já sei que essa parte é a íris e está dizendo que tá entre a câmera posterior está entre a íris e o cristalino. Ó, o cristalino, para quem não sabe, quem tem dúvida, é essa bola aqui, esse ovo que tem aqui, ó. Então, ele tá bem fininho ali. Então, ele vai pegar tudo que tiver entre os dois é câmera posterior. Ó, porque, por exemplo, isso aqui é câmera posterior também, ó. Sabe? Câmera posterior. Pronto. E aí, o que acontece? Aí vai ter uma outra câmera, uma terceira câmera, que, assim, eu prefiro, incrivelmente, essa é uma das poucas coisas que eu prefiro falar em inglês do que em espanhol ou em inglês. Mas foi porque eu aprendi assim, vitreous chamber, que é o espaço vítreo. Mas, tipo, eu prefiro muito mais chamber. Chamber. Mas aí a fala câmera. isso pra Romina, ela não vai gostar. Não, vitreous chamber. Mas vamos fazer o quê? Mas se a Romina é pra Laura, ela não vai gostar. Vocês estão estudando espanhol e não inglês. Você tá achando que lá onde? Na América ou não? Vamos lá. Mas, enfim, o que eu estou colocando para vocês é que a gente tem espaço vítreo, né, que também pode ser conhecido como vitreous chamber, e ele se encontra onde? Está por detrás do cristalino e está rodeado de retina. Então, se eu pegar aqui, ó, olha só, pessoal, eu vou desenhar aqui, ó, tem uma parte, eu vou ter que fazer o desenho meio preciso, mas vou tentar, tá? Vou tentar, não... Vou pintar de rosa, olha só. Vou pintar de rosa só para vocês verem aqui, ó. Presta atenção nessa estrutura aqui que eu vou marcar para vocês. Ó. O que é isso aqui? Isso aqui é a retina. Tá? Ó, essa partezinha todinha que eu tô pintando aqui é a retina. Ali eu tinha que desandar em algum lugar. Deu a cagada ali embaixo. Mas, enfim, dá para entender que ali é a retina. Então, eu já sei que o espaço vítreo tá onde? Tá aí por detrás do cristalino. Ó, aqui, ó. Cristalino tá aqui. Então, atrás do cristalino. E tudo isso aí E tudo isso aqui é espaço vítreo. O que a gente tem no espaço vítreo? Humor vítreo. Humor vítreo. Que aí vão dizer, o que serve o humor vítreo? Lubrificar o olho. Tá? Nossa, agora ficou um olho aqui bem
Bom, dentro isso aqui é uma lâmina histológica, né? Porque agora, como elas estão inventando de pegar a lâmina que não existe na faculdade e passar para vocês, vocês vão ficar muito puto no ano que vem, quando elas derem as aulas de laboratório e elas usarem as lâminas que tem lá na faculdade, porque a maioria das lâminas não tem que elas estão usando. Olha só, lâminas que assim, eu sei que não tem na faculdade. Oi. Tipo assim, igual a gente já passou em lâminas, tem chance dela pegar a lâmina da gente? Tem chance dela pegar, porque elas estão, assim, qual é o detalhe? Ela tá entrando na prova com lâmina. Ela tá entrando o seguinte, ela começa, te pergunta, assim, eu já vi várias pessoas tomarem a prova. Então tem gente, por exemplo, que ela começa, joga uma lâmina e diz, me descreve o que você está vendo. Tem pessoas que ela sai fazendo pergunta e vai fazendo pergunta e não mostra a lâmina, então, tipo assim... Ela mostra no final. Não, mas aí na prova final, na prova final, no meu caso, eu já provei a lâmina. Vamos lá, mais uma vez, Pedro, deixa eu te explicar. A questão é que o pessoal fez, em teoria, o pessoal que está nesse ano agora, 2020, fez 2 provas de lâmina. E no teu ano, você fez uma só prova de lâmina. Logo, não dá para usar como referência o teu ano, porque nesse ano já está sendo diferente. Inclusive, eu volto a frisar isso para todo mundo que está me escutando, que eu sei que essa aula vai ficar gravada, depois vocês vão correr atrás dessas coisas, justamente o que eu estou falando. Olha só. Então, não dá para achar que não vão te cobrar a lâmina, porque vão cobrar. Não dá para achar que não vão cobrar as coisas que cobraram, que não cobraram em anos anteriores, porque esse ano, por exemplo, histologia, eu estou sentindo que está muito mais fodido do que anatomia. Se a gente for para analisar como foi o ano de anatomia e como foi o ano de histologia 2020, foi muito mais difícil histologia, sem dúvida nenhuma. Isso é praticamente uma unanimidade. Sim. A prova de anatomia foi um passeio, todas as provas de anatomia foi um passeio. Todo mundo que fez, do jeito que eu falei, digo, olha, faça a porcaria da prova para poder ficar regular em anatomia. Todo mundo está regular em anatomia. Todo mundo está regular em anatomia. Até o mais panguá de todos está regular em anatomia. Então, primeira coisa, anatomia foi fácil em relação ao ano anterior. Histologia foi muito mais difícil. As professoras cobraram muito mais. Cobraram lâminas que nem existem na faculdade. Essa é a lâmina de olho, isso nem existe na faculdade. Mas é isso que ela está contando. Tá, então... Do nada ela mostra essa imagem. Pronto, depois eu até vou botar para dividir aqui com o pessoal a lâmina que a Mandinha aqui está mostrando, que foi a lâmina que cobraram lá que estavam cobrando aqui. Ó. Essa... Deixa eu ver aqui. Vou ver a Atlas. Ele está carregando essa porra. Mas, enfim, o que eu estou colocando para vocês é que mesmo quem não tenha tido as aulas desse ano, nitidamente o nível de histologia subiu muito. Tanto que eu tive necessidade, quando eu comecei a ver a desgraça vindo, eu disse assim, a desgraça, porque eu digo assim, rapaz, isso está muito diferente do ano passado. E o que eu fiz? Eu disse assim, não, vamos incrementar, vamos colocar mais coisas. Tanto que quem teve histologia comigo no ano passado, as aulas eram totalmente diferentes, porque eu direcionava o jeito de, faz isso aqui que tu vai passar. Esse ano, não. Esse ano eu falei isso para alguém, eu digo assim, estuda que é uma desgraça. Estudo Gênesis, porque o negócio está tenso. Inclusive, assim, vou até parar de gravar agora, porque eu quero fazer uma crítica pontual. Então, essa crítica pontual